Começamos precisamente pelo grande tema do dia. É este o tema que Garcia Pereira quer comentar. A alegada vigilância sobre os assessores do Presidente da República e o desenvolvimento de hoje que atribuem a um assessor do Presidente da República a origem da notícia há 17 meses, sendo que a notícia foi publicada só em meados de agosto. Provocou algum terremoto político, ainda que mais ou menos surdo. Este é o tema escolhido por si. Qual é que é o ângulo que quer abordar? Eu julgo que sobre esta questão há 3 pontos essenciais. O primeiro, bom, antes de mais, boa noite a todos também. O primeiro é de que ficamos a saber que, a ser verdade aquilo que hoje foi publicado, tendo o Presidente da República alegadamente suspeitas de que estaria a ser escutado e vigiado por serviços próximos do Governo, em vez de acionar os mecanismos políticos e democráticos, que era de chamar o Primeiro-Ministro a Belém, dizer que o senhor tem 24 horas para resolver este problema, e se ele não resolvesse, demiti-lo de imediato, escolheu antes seguir o tipo de um método ínvio, antidemocrático, reacionário, diria mesmo sujo, de encomendar umas notícias a um jornal que faria a fita de parecer que isso vinha da Madeira. Ora, isto é de uma gravidade extrema, porque isto o que mostra é que, a ser verdade, nós temos um Presidente da República que, perante uma atuação que seria até criminalmente punível, em vez de desencadear os mecanismos próprios de um Estado de Direito, desencadeia mecanismos próprios do golpe de Estado. E, portanto, o Presidente da República, perante isto, ainda por cima está a dizer que não fala agora sobre isto, só vem falar mais tarde. Não, deve falar sobre isto. Deve pedir desculpas ao país, deve dar explicações e deve, a isto ser verdade, demitir-se imediatamente. Porque é inaceitável que um Presidente da República, em vez de acionar os mecanismos do Estado de Direito, faça golpes de Estado. Garcia Pereira, as afirmações que está a produzir são fortes, são fortes. A situação é que é forte. Mas isto é só ângulo. Mas deixe-me sublinhar, já vou ouvir os outros dois, deixe-me sublinhar que alguns dos intervenientes nesta notícia de hoje afirmam que alguns dos elementos que constam do e-mail que foi tornado público hoje são forjados. O que está a dizer, tem isso em conta? Eu estou a dizer se confirmarem estes factos, mas isso leva-me ao segundo ponto que não pode deixar também de ser salientado. É como é que um e-mail que supostamente estaria no sistema informático de um órgão da comunicação social, de repente salta cá para fora. Alguém entrou e devassou o sistema informático de um órgão da comunicação e pô-lo a circular com fins que são óbvios. Isto, a meu ver, é a demonstração. Um ataque deste só pode ser feito por profissionais. E os profissionais mais eficazes que nós temos neste momento são os profissionais dos serviços de informações que estão completamente, como eu tenho repetidas vezes salientado, estão atuando em roda livre em Portugal. Com a agravante, nós temos hoje em Portugal uma situação inédita, a não ser, enfim, nem nos tempos da ditadura era assim, de todos os serviços policiais e todos os serviços de informações estarem colocados sob a direção de um único homem. Colocar-se este tipo de meios nas mãos de um só homem, leia-se, ouça-se o Primeiro-Ministro, evidentemente que é abrir o campo a toda a sorte de golpes antidemocráticos que naturalmente também não podem deixar de ser rechaçados. E o terceiro ponto, que eu também não posso deixar de salientar, é que raio de jornalismo, que raio de jornalistas são estes a confirmar-se o que ali está. Isto é, então um jornalista aceita este tipo de fretes, quer dizer, um jornalista aceita que há um órgão do poder lhe encomende que ele levante uma questão em conivência com o outro que vai fazer umas perguntas para supostamente suscitar a questão. Isto, obviamente, também é altamente preocupante. Por aquilo que ali está, o jornalista tentou a seguir confirmar ou não as informações que lhe tinham sido passadas. O jornalista, a ser verdade aquilo que se passou, um jornalista digno desse nome tinha dito: eu não faço fretes desse tipo. Ponto. Final. Parágrafo. Diria apenas que é inaceitável que se utilizem métodos que não sejam os métodos do Estado de Direito. E nós temos hoje, é a democracia que está em perigo. Quando se aceita este esquema de golpes e contragolpes de Estado, em que cada um dos poderes utiliza meios ínvios, é a democracia que está em perigo. E os cidadãos devem se erguer contra isto, com toda a resolução. As notas muito rápidas, a minha posição de fundo sobre o sistema de segurança social é que ele deve ser público e deve ser suportado com as contribuições. Sem plafons. Sem plafons. Segundo ponto, o problema da segurança social, da sua sustentabilidade, é um problema da economia. Quer dizer, um país que não tem economia não tem contribuições para a segurança social, e o problema da sua sustentabilidade só se resolve exatamente com um programa de desenvolvimento estratégico do país que permita criar economia. Terceiro, estes exemplos só demonstram aquilo que nós temos vindo repetidamente a afirmar. Ou seja, PS e PSD em nada se distinguem quanto às grandes questões e também quanto a estas, porque exatamente as medidas que hoje o PS aparentemente
aparentemente diverge, já foram por si propostas. Garcia Pereira, quer falar da cobertura da campanha eleitoral. Imagino o que é que vem aí. E não só. Não, salientar que nós estamos hoje perante, mais uma vez, mas de uma forma bastante agravada, perante uma manipulação fraudulenta da opinião pública que visa, por um lado, criar a ideia de que estamos perante uma escolha do futuro Primeiro-Ministro de Portugal e estas eleições são para escolher 230 deputados. E o que os cidadãos devem fazer é escolher os melhores 230 deputados, independentemente da questão do Primeiro-Ministro. E, em segundo lugar, tentar fazer crer às pessoas, fazendo apenas a divulgação dos projetos e dos programas dessas forças políticas, que essa escolha pode apenas ser feita entre os 5 que estão no poder e, portanto, e sobretudo entre os 2 que têm estado no poder, ou seja, precisamente pelos responsáveis pela situação catastrófica em que nos encontramos. Ou seja, aqueles que são responsáveis pelo desastre querem eternizar-se no poder. E acho que hoje a situação de catástrofe que o país chegou, existe de facto que se rompa com essa lógica e que se rasguem novos horizontes, que têm de ser buscados fora dos partidos do poder.